Quando Judá ouviu isso, ficou extremamente irado e pegou uma pedra pesando 400 siclos que estava diante dele. Lançou-a para o céu com uma mão, pegou-a com a mão esquerda e sentou-se sobre ela. E a pedra se transformou em pó. Lendas dos judeus. O ladrão pegou. Eles ainda não estavam muito além dos portões da cidade, quando José despachou Manassés, o mordomo de sua casa, para segui-los e procurar a taça de prata que ele havia escondido no saco de Benjamim. Ele conhecia bem seus irmãos. Não se atreveu a deixá-los ir muito longe da cidade antes de tentar forçá-los a retornar. Ele esperava que a proximidade da cidade os intimidasse e os fizesse obedecer às suas ordens. Manassés, portanto, recebeu a ordem de pará-los com palavras brandas, se pudesse, ou com palavras ásperas, se necessário, e levá-los de volta à cidade. Ele agiu de acordo com suas instruções. Quando os irmãos ouviram a acusação de roubo, disseram: com qualquer dos teus servos que o cálice for encontrado, morra, e nós também seremos servos de meu senhor. E Manassés disse: como você diz, seria apropriado fazê-lo, pois se 10 pessoas forem acusadas de roubo e o objeto roubado for encontrado com uma delas, todos serão responsabilizados. Com quem o cálice for encontrado será o escravo, e os demais serão irrepreensíveis. Ele revistou todos os sacos, e para não levantar suspeita de que sabia onde estava o copo, começou com Rúben, o mais velho, e parou com Benjamim, o mais novo. E o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Furiosos, seus irmãos gritaram para Benjamim: ó ladrão e filho de ladrão! Tua mãe envergonhou nosso pai com seu roubo, e agora tu nos envergonhas? Mas ele respondeu: será este assunto tão mau como o caso do cabrito, como o feito dos irmãos que venderam seu próprio irmão como escravo? Em sua fúria e irritação, os irmãos rasgaram suas roupas. O Criador os pagou com suas próprias moedas. Eles fizeram com que Jacó rasgasse suas roupas em sua tristeza por causa de José, e agora foram obrigados a fazer o mesmo por causa de seus próprios problemas. E assim como eles rasgaram suas roupas por causa de seu irmão Benjamim, Mordecai, o descendente de Benjamim, estava destinado a rasgar suas roupas por causa de seus irmãos, o povo de Israel. Mas por que a mortificação foi afligida aos irmãos através de Manassés, o mordomo de José? A distribuição de território dada à tribo de Manassés foi rasgada em duas. Metade da tribo teve que viver no lado do Jordão, a outra metade do outro lado. E José, que não se esquivou de irritar seus irmãos tão amargamente que eles rasgaram suas roupas em sua humilhação, foi punido, pois seu descendente Josué foi levado a tal desespero após a derrota de Ai, que ele também rasgou suas roupas. Condenados por roubo, sem sombra de dúvida, os irmãos de José não tiveram escolha senão obedecer à ordem do mordomo e retornar à cidade. Eles o acompanharam sem demora. Cada um deles carregou seu próprio traseiro, levantando o fardo com uma mão do chão até as costas da besta. E então eles refizeram seus passos em direção à cidade. E enquanto caminhavam, eles bateram com força no ombro de Benjamim, dizendo: ó tu, ladrão, filho de ladrão, você trouxe sobre nós a mesma vergonha que sua mãe trouxe sobre nós. Benjamim suportou os golpes e as palavras abusivas em silêncio, paciente, e foi recompensado por sua humildade. Por se submeter aos golpes em seu ombro, o Criador determinou que sua Shekhinah deveria habitar entre seus ombros. E ele também o chamou de o amado do Criador. Os irmãos de José voltaram para a cidade sem medo. Embora fosse uma grande metrópole, aos seus olhos parecia apenas um vilarejo de 10 pessoas, que eles poderiam exterminar com um giro de mão. Foram conduzidos à presença de José, que, contrariamente ao seu hábito, não estava realizando uma sessão do tribunal no fórum daquele dia. Ele permaneceu em casa, para que seus irmãos não fossem expostos à vergonha em público. Eles caíram no chão diante dele, e assim se tornou realidade seu sonho das 11 estrelas que prestavam homenagem a ele. Mas mesmo enquanto prestava homenagem a José, Judá fervia interiormente de raiva reprimida e disse a seus irmãos: em verdade, este homem me forçou a voltar para cá apenas para que eu destruísse a cidade neste dia. Protegido por seus valentes homens à direita e à esquerda, José dirigiu-se a seus irmãos, rosnando: que ação é essa que vocês fizeram para roubar meu corpo? Eu pensei, vocês o pegaram para descobrir, com sua ajuda, o paradeiro de seu irmão que desapareceu. Judá era o porta-voz, e ele respondeu:
O que diremos ao meu senhor a respeito do primeiro dinheiro que ele encontrou na boca dos nossos sacos? Não podemos nos reconhecer culpados, pois sabemos que somos inocentes em todos esses assuntos. No entanto, não podemos nos declarar inocentes, porque o Criador descobriu a iniquidade de teus servos, como o credor que anda por aí e tenta cobrar uma dívida que lhe é devida. Dois irmãos cuidam para não entrarem juntos numa casa de alegria e festa, para não serem expostos a uma má olhada. Mas fomos todos apanhados juntos no mesmo lugar, por causa do pecado que cometemos em companhia. José. Mas se o castigo é pela venda de José, por que deveria sofrer este seu irmão mais novo, aquele que não teve parte no seu crime? Judá. Um ladrão e seus companheiros são levados juntos. José. Se vocês pudessem persuadir-se a relatar a seu pai a respeito de um irmão que não roubou e não trouxe nenhum tipo de vergonha sobre você, que uma fera o despedaçou, vocês facilmente se convenceriam a dizer isso a respeito de um irmão que roubou e trouxe vergonha sobre você. Vá daqui e diga a seu pai. Acorda, segue atrás do balde de água. Mas, continuou José, sacudindo o seu manto púrpura, o Criador me livre de acusar todos vocês de roubo. Somente o jovem que roubou a taça para adivinhar o paradeiro de seu irmão permanecerá comigo como meu escravo. Mas quanto a vocês, levantem-se em Shalom para o seu pai. O Espírito Santo exclamou, grande paz tenham aqueles que amam a tua lei. Todos os irmãos consentiram em entregar Benjamim ao governante do Egito. Apenas Judá hesitou e gritou, agora está tudo acabado com a paz. E preparou-se para usar a força, se necessário, para resgatar Benjamim da escravidão. Lendas dos judeus. Judá pede e ameaça. José dispensou seus irmãos, carregou Benjamim com força total e trancou-o em uma câmara. Mas Judá arrombou a porta e ficou diante de José com seus irmãos. Ele decidiu usar, por sua vez, os 3 meios à sua disposição para libertar Benjamim. Ele estava preparado para convencer José por meio de argumentos, ou movê-lo por meio de súplicas, ou recorrer à força, a fim de cumprir seu objetivo. Ele disse, tu nos fazes mal, tu que disseste, temo a Iá. Mostra-se semelhante ao faraó, que não teme ao Criador. Os julgamentos que pronuncias não estão de acordo com as nossas leis, nem estão de acordo com as leis das nações. De acordo com a nossa lei, um ladrão deve pagar o dobro do valor daquilo que roubou. Só que, se não tiver dinheiro, será vendido como escravo. Mas se tiver o dinheiro, ele faz uma restituição dupla. E de acordo com a lei das nações, o ladrão é privado de tudo o que possui. Faça isso, mas deixe-o ir em liberdade. Se um homem compra um escravo e depois descobre que ele é um ladrão, a transação é nula. No entanto, você deseja fazer de alguém um escravo a quem acusa de ser um ladrão. Suspeito que deseja mantê-lo em seu poder para fins ilícitos. E nessa luxúria você se parece com um faraó. Além disso, você é um faraó, visto que fazes uma promessa e não a cumpres. Dissestes a teus servos, fazei descer a mim o teu irmão mais novo, para que eu olhe para ele. Você chama isso de colocar seus olhos sobre ele? Se você não desejasse nada além de um escravo, então certamente aceitaria nossa oferta de servi-lo como escravo em vez de Benjamim. Ruben é mais velho que ele, e eu supero em força. Não pode deixar de ser como eu digo. Você tem um propósito lascivo em mente com nosso irmão. Portanto, que estas minhas palavras que estou prestes a dizer encontrem entrada em teu coração. Por causa da avó deste rapaz, foram Faraó e sua casa atingido por terríveis pragas, porque ele a deteve em seu palácio uma única noite contra ela. Sua mãe morreu prematuramente por causa de uma maldição que seu pai proferiu com pressa imprudente. Então, tome cuidado, para que a maldição deste homem não te atinja e te mate. 2 de nós destruímos uma cidade inteira por causa de uma mulher. Quanto mais faríamos isso por causa de um homem, e daquele homem, o amado do Criador, em cuja porção está designado que o Criador habitará. Se eu apenas emitir um som, uma pestilência mortal se espalhará pela terra até o não. Nessa terra, o faraó é o primeiro, e você é o segundo depois dele. Mas em nossa terra, meu pai é o primeiro, e eu sou o segundo. Se você não cumprir nossa exigência, desembairei minha espada, e cortarei você primeiro e depois o faraó. Quando Judá pronunciou esta ameaça,
José fez um sinal e Manassés bateu o pé no chão, fazendo todo o palácio tremer. Judá disse: Apenas alguém que pertence à nossa família pode carimbar assim. E, intimidado por esta demonstração de grande força, moderou o tom e os modos. Desde o início, continuou ele, você recorreu a todos os tipos de pretextos para nos envergonhar. Os habitantes de muitos países vieram ao Egito para comprar milho, mas nenhum deles fez perguntas sobre sua situação em relações familiares. Na verdade, não viemos aqui para buscar sua filha em casamento, ou talvez você deseje uma aliança com nossa irmã. No entanto, nós lhe demos uma resposta a todas as suas perguntas. José respondeu: Na verdade, você pode falar fluentemente. Existe outro tagarela como você entre seus irmãos? Por que você fala tanto enquanto seus irmãos, que são mais velhos que você, Rubem, Simeão e Levi, ficam em silêncio? Judá: Nenhum de meus irmãos tem tanto em jogo quanto eu. Se Benjamim não retornar para meu pai, eu fui fiador dele para meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer a ti, não o puser diante de ti, então deixe-me carregar a culpa para sempre, neste mundo e no mundo vindouro. Os outros irmãos se abstiveram intencionalmente de participar da disputa entre Judá e José, dizendo: Os reis estão travando uma disputa, e não é apropriado que interfiramos entre eles. Até mesmo os anjos desceram do céu à terra para serem espectadores do combate entre José, o touro, e Judá, o leão. E disseram: É natural que o touro tema o leão, mas aqui os dois estão envolvidos em combate igual e furioso. Em resposta a Judá, quando ele explicou que seu grande interesse na segurança de Benjamim se desvia ao compromisso que ele havia feito a seu pai, José falou: Por que não foste fiador de teu outro irmão quando vendeste por 20 moedas de ouro? Então não consideraste a tristeza que infligiste a teu pai, mas disseste: Uma fera devorou José. E ainda assim, José não fez nenhum mal, enquanto este Benjamim cometeu roubo. Portanto, sobe e diz a teu pai: Acorda, seguiu o balde de água. Essas palavras tiveram tal efeito sobre Judá que ele começou a soluçar e gritou em voz alta: Como irei para meu pai, se o menino não estiver comigo? Seu clamor alcançou uma distância de 400 parasangues, e quando Russim, filho de Dan, ouviu isso em Canaã, ele saltou para o Egito com um único salto e uniu sua voz à de Judá. E toda a terra estava a ponto de desmoronar. Grande barulho que eles produziram. Os valentes homens de José perderam os dentes, e as cidades de Pitom e Ramsés foram destruídas e permaneceram em ruína até que os israelitas a reconstruíssem sob o comando de capatazes. Também os irmãos de Judá, que haviam permanecido calados até aquele momento, ficaram furiosos e pisaram no chão com os pés até parecer que sulcos profundos haviam sido abertos por um arado. E Judá dirigiu-se a seus irmãos: Sejam corajosos, humilhem-se como homens e deixem cada um de vocês mostrar seu heroísmo, pois as circunstâncias exigem que façamos o nosso melhor. Então eles resolveram destruir Mitzraim, a cidade do Egito, e Judá disse: Levantarei a minha voz e com ela destruirei o Egito. Rúben: Vou levantar meu braço e esmagá-lo até que ele exista. Simeão: Levantarei minha mão e devastarei os seus palácios. Levi: Vou desembainhar a minha espada e matarei os habitantes do Egito. Isacar: Farei a terra semelhante a Sodoma. Zebulon: Como Gomorra, eu renderei. Dan: Vou reduzi-lo a um deserto. Então a enorme raiva de Judá começou a dar sinais. Seu olho direito derramou lágrimas de sangue. Os cabelos acima de seu coração ficaram tão rígidos que perfuraram e rasgaram as 5 vestes com as quais ele estava vestido. Ele pegou varas de latão, mordeu-as com os dentes e cuspiu-as como pó fino. Quando José observou esses sinais, o medo se apoderou dele. Para mostrar que ele também era um homem de força extraordinária, empurrou com o pedestal de mármore sobre o qual estava sentado, e este se quebrou em lascas. Judá exclamou: Este é um herói igual a mim. Então ele tentou tirar a espada da bainha para matar José, mas a arma não conseguiu se mover, e Judá foi convencido assim de que seu adversário era um homem temente ao Criador, e ele se dedicou à tarefa de implorar ele para deixar Benjamim livre, mas ele permaneceu inexorável. Judá então disse: O que diremos a nosso pai quando ele vir que nosso irmão não está conosco e sofrerá por causa dele? José: Diga que acorda a seguir o balde de água. Judá: Tu és um rei, por que falas assim, aconselhando uma falsidade? Ai do rei que é como tu. José: Existe falsidade maior do que aquela que falaste a respeito de teu irmão José, a quem vendeste aos midianitas por 20 moedas de prata
dizendo a teu pai, um banho de fera maligno devorou? Judá, o fogo de Siquém arde em meu coração. Agora queimarei toda a tua terra com fogo. José, certamente o fogo aceso para queimar Tamar, tua nora, que matou os teus filhos, apagará o fogo de Siquém. Judá, se eu arrancar um único fio do cabelo de meu corpo, encherei todo o Egito com seu sangue. José, esse é o seu costume de fazer. Assim você fez com o seu irmão, a quem você vendeu. Então você molhou sua túnica em sangue e trouxe ao seu pai e disse: uma fera maligna o devorou, e aqui está o seu sangue. Quando Judá ouviu isso, ficou extremamente irado e pegou uma pedra pesando 400 siclos que estava diante dele. Lançou-a para o céu com uma mão, pegou-a com a mão esquerda e sentou-se sobre ela, e a pedra se transformou em pó. Por ordem de José, Manassés fez o mesmo com outra pedra. E José disse a Judá: a força não foi dada somente a ti, nós também somos homens poderosos. Por que então todos vocês se vangloriarão diante de nós? Então Judá enviou Naftali, dizendo: vai e conte todas as ruas da cidade do Egito, e venha e diga-me o número. Mas Simeão interveio, dizendo: não deixe que isso te perturbe. Eu irei ao monte e pegarei uma pedra enorme do monte. Jogarei sobre toda Mitzrayim, a cidade do Egito, e matarei todos que nela estiverem. Ouvindo todas essas palavras que eles falaram em voz alta, porque não sabia o que ele entendia o hebraico, José ordenou a seu filho Manassés que se apressasse e reunisse todos os habitantes do Egito e todos os homens valentes, e deixá-los vir a ele a cavalo, e em pé. Enquanto isso, Naftali foi rápido para executar a ordem de Judá, pois ele era tão rápido quanto um servo ágil. Podia correr por um campo de milho sem quebrar uma espiga. E ele voltou e relatou que a cidade do Egito estava dividida em 12 bairros. Judá ordenou que seus irmãos destruíssem a cidade. Ele mesmo se comprometeu a arrasar 3 quartos e atribuir os 9 quartos restantes aos outros, um quarto a cada um. Nesse ínterim, Manassés reuniu um grande exército, 500 homens montados e 10.000 a pé, entre eles 400 heróis valentes que podiam lutar sem lança ou espada, usando apenas as mãos fortes e desarmadas. Para inspirar mais terror em seus irmãos, José ordenou-lhes que fizessem barulho com todos os tipos de instrumentos, e sua aparência e a agitação que produziram, de fato, fizeram com que o medo caísse sobre alguns dos irmãos de José. Judá, porém, perguntou-lhes: por que vocês estão apavorados, visto que Iá nos concede sua misericórdia? Ele desembaiou a espada e soltou um grito selvagem que deixou todo o povo consternado, e em sua fuga desordenada, muitos caíram os uns sobre os outros e morreram. E Judá e seus irmãos seguiram o povo em fuga até a casa do faraó, retornando a José. Judá novamente irrompeu em altos rugidos, e as reverberações causadas por seus gritos foram tão poderosas que todas as muralhas da cidade do Egito e em Gósen caíram em ruínas. As mulheres grávidas deram à luz prematuramente, e o faraó foi arremessado de seus braços. Os gritos de Judá foram ouvidos a grande distância até Sucote. Quando o faraó soube a razão do grande alvoroço, mandou dizer a José que teria de ceder às exigências dos hebreus. Caso contrário, a terra sofreria destruição. Tu podes fazer a tua escolha, foram as palavras do faraó, entre mim e os hebreus, entre o Egito e a terra dos hebreus. Se não deres ouvidos à minha ordem, então deixe-me e vai com eles para a terra deles.